Senhores e senhoras, boa noite. Hoje nós estamos reunidos para a segunda parte da nossa palestra, Paulo e Estevão, em que nós falamos um pouco sobre esse episódio do cristianismo primitivo, no seu nascedor. Nós estamos aqui, para quem está em casa, nós estamos no grupo espírita Sementeira de Luz, aqui no bairro Jatobá, em Pouso Alegre. Quem quiser colocar água aí para poder ser fluidificada em casa, pode ficar à vontade. Nós vamos fazer a prece aqui também, para que a ação dos Espíritos possa ser realizada. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento para nos conectarmos com Jesus. Amado Mestre e Divino Amigo Jesus, estamos reunidos nesta noite, sob as Tuas bênçãos, para estudar um pouco do cristianismo primitivo, por meio do exemplo de Paulo e do martírio de Estevão. Solicitamos a espiritualidade bondosa desta casa que nos oriente o coração e a mente, nos esclarecendo a palavra, para que nós possamos nos melhorarmos, entendendo cada vez mais o cristianismo primitivo e sua aplicabilidade no espiritismo. Solicitamos também humildemente, Senhor, que fluidifique as águas dos nossos irmãos que nos assistem em casa e que também nos tranquilize o coração aqui durante a nossa palestra. Sob a Tua autorização magnânima, pedimos autorização para poder iniciar a atividade. Que assim seja. Muito bem. Bom, eu fiz um breve introito para o pessoal aqui, para poder relembrar o que nós falamos no nosso último encontro, em mais ou menos 2 semanas. Quem quis ler a obra já deu tempo de ler a obra. 2 semanas dá tempo e sobra. E nós havíamos parado aqui nessa parte, em que nós nos perguntamos, lendo a obra do Paulo e Estevão, nós podemos retirar algumas dessas conclusões a partir dessas perguntas que estão aqui. Então, lendo a exemplificação de Paulo e o convívio do cristianismo naquela época, nós nos perguntamos, o que é ser cristão? O que será? Será que ser cristão é apenas eu me declarar seguidor de Cristo? Será que é apenas dizer que creio neste ser divino que encarnou dentre nós? Qual será a natureza dele? Será que basta dizer que conheço os ensinamentos dele e não colocar isso em prática? Será que isso é ser cristão? Então, essas são algumas discussões que nós encontramos dentro dessa obra. A obra Paulo e Estevão, escrita pelo Emmanuel, pelas mãos do Francisco Cândido Xavier. Tem um determinado momento, que é muito interessante dessa obra, em que eles estão inclusive discutindo como que deveria ser o cristão. Será que o cristão deveria ter raízes dentro do judaísmo e ser circuncidado, por exemplo, e aceitar a Torá? Ou será que não havia nenhum tipo de condição para ser cristão? Tiago, o irmão de Mateus, também conhecido como Levi, o cobrador de impostos, Tiago, chamado de Tiago Menor, acreditava num cristianismo hebraizante, ou seja, um judaísmo, um cristianismo hebraico, de raízes judaicas. E Paulo não. Paulo falou assim, não tem condição nenhuma para ser cristão. Para ser cristão, basta querer ser e seguir os ensinamentos. E nós vemos o que é ser cristão dentro das cartas de Paulo. O livro vai falando para nós, essa descrição. Ele vai escrevendo para várias comunidades cristãs que estão nascentes naquela época. Os Gálatas, Tessalonicenses, Romanos, os próprios Hebreus. Algumas cartas ele escreve individualmente, outras cartas ele escreve em conjunto. Com Teófilo, por exemplo, com o próprio Lucas, que relata o livro dos Apóstolos. E lá, nessas cartas, fica muito claro para nós que é ser cristão. Paulo deixa exemplificado nas cartas dele, e isso é falado no livro,
que ser cristão é colocar os ensinamentos do Cristo em prática, não apenas da boca para fora. Colocarmos isso no dia a dia, a bondade, a misericórdia, a compreensão, dentro da convivência entre nós, de que não adianta eu me isolar, não adianta que eu me coloque num ponto em que não há convívio algum com a sociedade, a ponto que eu não consiga colocar esses ensinamentos em prática. Então é dentro do fragor das lutas da vida diária que o cristão verdadeiro é testado. Isso fica muito explícito, muito claro, dentro desse livro Paulo Estevam. E já fica claro, dentro do primeiro capítulo, em que Paulo nem aparece. Joqueded, o pai de Gesiel, que posteriormente virá a ser Estevão, né? Vai tomar o nome de Estevão. Lá no primeiro capítulo, ele está caminhando. Olha que esse cara ele é judeu, tá? Ele não é cristão. Ele está caminhando. E aí ele passa por um grupo de soldados romanos. Os soldados romanos falam assim: mas por que você não me saudou? Não estou lhe entendendo. Ele falou: não, senhor, tentei me justificar, eu não queria incomodá-lo. Eles bofeteiam ele. Ele é o senhor já. Batem nele. Aí ele levanta-se muito humilde, que é, segue o caminho dele depois de receber uma sova desses soldados. E mais à frente, ele encontra outro grupo de soldados, aí agora, já aprendendo com a experiência anterior, ele fala: salve representantes de Roma. Fala: mas por que você dirigiu a palavra a mim? Você não pode dirigir a palavra a mim, e eles batem nele. E aí, vejam só, este era o quadro de convivência dos judeus daquela época. É assim que o primeiro capítulo abre desse livro. Então Paulo tem todo o conhecimento, né? Depois nós vamos aprofundando um pouco mais na obra, mas Paulo tem todo o conhecimento das convivências dessa época, como cidadão romano, como judeu. E esse livro mostra os desafios da vida. É óbvio que mostra os desafios daquela época, né? Agressões físicas e tal, mas preconceitos, inclusive de raça, preconceitos também relacionados à própria religião. Mas dentro dessa obra ele mostra que o cristianismo é uma vivência de dia a dia. É interessantíssimo esse livro, a gente fazer essa leitura, para a gente saber o que é ser cristão hoje. Então você faz essa leitura para poder saber assim, como eu posso ser cristão hoje, olhando para o passado e aqueles exemplos. É essa a primeira pergunta que você vai conseguir responder ao ler o Paulo Estevam. E aí mais à frente você vai vendo que será que a prática do cristianismo ela difere entre as várias linhas? Porque nós temos várias linhas de cristianismo, não é? Nós temos um cristianismo católico, temos um cristianismo hoje, né? Um cristianismo protestante. Dentro do cristianismo protestante você tem N linhas. Dentro do espiritismo, que é um só. Mas mesmo dentro do espiritismo nós temos vários formatos de trabalho. As casas espíritas trabalham de forma diferente. Tem casa espírita que trabalha apenas com caridade. Tem casa espírita que trabalha mais com estudo. Tem casa espírita que trabalha com os dois. Tem casa espírita que está mais focada nas questões mediúnicas e no estudo. Depende do perfil. Você vê isso dentro dessa obra. As mesmas perguntas que os cristãos daquela época, os cristãos primitivos, faziam, são as perguntas de hoje. Não mudou muito. Vou mostrar isso para vocês. Não mudou muito não, viu? Mudou pouca coisa. E aí você consegue explicar para mim o porquê das diferenças dessas correntes cristãs. E muito dessas diferenças estão relacionadas ao contexto, à época e às circunstâncias em que os ensinamentos de Jesus foram dados. Olha só essa passagem aqui, só para você ter ideia como é que foi. Tem um ensinamento de Jesus lá em Mateus capítulo 10, versículo 6.
antes, né? Ou seja, vá primeiro às ovelhas desgarradas, perdidas da casa de Israel. Quando Jesus ordena, essa parte que está relacionada à ordenança, né? Dos discípulos, ele fala assim: olha, vocês estão encarregados agora de distribuir o reino. Exatamente isso. Ele reúne os 12 e distribui eles. Ele dá essa ordem aqui. Ele fala assim: olha, mas nesse primeiro momento, é isso que eu quis dizer. Nesse primeiro momento, vocês vão ao povo judeu. Olha só, como é que isso pode causar uma confusão, né, de interpretação. Aí lá na frente, gente, o mesmo, esse aqui é o mesmo evangelista. Nós estamos falando de Mateus, tá? Então lá no capítulo 10, ele fala que Jesus falou assim: ó, vai primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Aí lá na frente, olha o que ele fala: mas e de tornar discípulos em toda e qualquer nação. E por várias vezes, quando você lê os evangelhos, você percebe que os discípulos tinham muitas dúvidas sobre o que significavam os ensinamentos de Jesus. Tanto é que em várias passagens vocês vão ver que eles falam assim: mestre, você vai ver se eles falam assim: ó, mas aí se reuniu, quando eles estavam só entre eles se reúnem, eles falam assim: mestre, o que o senhor quis dizer com aquilo? Isso aqui é um exemplo maior do que isso. É quando Jesus fala para todo o povo, né, na beira do lago de Nazaré, sobre a parábola do semeador. Não é isso? Ele fala: um homem saiu a semear e tal. Depois, em particular, os discípulos pedem uma explicação, porque eles não haviam entendido inicialmente o que Jesus havia querido dizer. O que ele quis dizer? Então você tem uma primeira barreira dentro do entendimento do que é ser cristão, que é a interpretação dos ensinamentos de Jesus. Se entre os discípulos que estavam com Jesus, o cara estava lá com Jesus, eles não entendiam. Isso fica muito claro em várias passagens. Mostra até que existia dois cristianismos. Existia um cristianismo que Jesus falava para o povo em geral, e existia um cristianismo que ele falava de forma mais aprofundada, com detalhes, com os discípulos. Tanto é que em algumas passagens ele até diz assim: ele falou assim: olha, a vós foi dado mais entendimento. Por isso com vocês eu falo sem entraves de parábola, mas com o povo em geral eu falo com parábola, porque eles não compreendem. A eles não foi dado compreender. E neles também será cumprida a passagem de Isaías, né? A profecia de Isaías, que ouvindo não ouvirão e vendo não verão. É o coração duro. Então aí, eis a primeira barreira que a gente vê no cristianismo: o entendimento sobre o que significa o ensinamento de Jesus. Então não é à toa que existem várias linhas de cristianismo. Olha só. Entre os judeus, os primeiros judeus que tornaram-se cristãos, e aí nós estamos na linha de Tiago menor, alguns deles vão chegar a falar assim: ó, insurgiram-se, está lá no Atos dos Apóstolos 15:5. Insurgiram-se, ou seja, né, rebelaram-se, né, não concordaram, alguns da seita dos fariseus, dizendo: é necessário circuncidados e determinados que observem a lei de Moisés. Eles queriam inserir elementos do judaísmo dentro do cristianismo. Vocês veem isso dentro da obra do Paulo Estevam. Vocês veem essa confusão, digo, essa mesclagem das religiões nesse primeiro momento de ebulição do cristianismo, esse momento de nascedor do cristianismo. E a partir disso, veja só, você tem, naquela época, lembrando aí também a nossa codificação espírita, e falando na parte da introdução do Livro dos Espíritos, nós tínhamos fariseus dentro do judaísmo, que eram os detentores do conhecimento da lei. Paulo era fariseu. Paulo
cativa, ou seja, uma cadeira permanente, dentro do sinédrio. Lembra que nós falamos sobre isso? Ele conhecia profundamente a lei de Moisés. E quando eu estiver falando a lei e os profetas, ele conhece os 5 primeiros livros da Bíblia e todos os demais profetas, ok? Os livros históricos também. Naquela época também tinha os saduceus, que eram os sensualistas da época. Os fariseus, eles conheciam muito sobre as leis de Deus, as leis da Torá, o Antigo Testamento. Só que eles eram homens de forma, gostavam mais da casca das coisas do que do interior e da modificação interna. Os saduceus, no entanto, que também estavam naquela época, os sensualistas da época, os materialistas, alguns deles, dentro da mesma seita dos saduceus, nem acreditavam em Deus. Não acreditavam nem em vida após a morte. Era uma vida só e acabou. Tem muito disso hoje, né? Havia os essênios também, que eram uma seita judaica que se retirou, né, do meio do judaísmo. Eles eram um tipo de protestantes, né? Se retiraram de dentro do judaísmo para poder viver a Torá, ou seja, viver a lei dos 5 primeiros livros da Bíblia, na sua forma mais pura, de forma apartada da sociedade. Depois, inclusive, quando acham aqueles manuscritos adicionais de Qumran, né, lá na beira do Mar Morto, inclusive é de uma comunidade dos essênios. E você tinha os zelotes. Dentro dos 12, depois, né, de um tempo dentro das histórias lá, tem um zelote lá, o Simão do Zelote, né? Os zelotes, eles eram belicosos. Eles achavam que a lei, o judaísmo, a lei de Deus tinha que ser imposta por meio da guerra. São eles também os responsáveis pelo levante judaico do ano 66 até o ano 70 e também logo depois pela diáspora. São eles que iniciam a rebeldia judaica contra o Império Romano, e aí acontece aquela grande matança prevista por Jesus em 24, 51 de Mateus. Ok? Estou contextualizando vocês para vocês entenderem tudo que vocês encontram nesse livro. E aí, num determinado momento, no ano 0, surge isso aqui: caminho. Inicialmente, o cristianismo, nós somos cristãos. O cristianismo não chamava cristianismo, chamava-se caminho. Então eram os homens do caminho. Vocês vão ver dentro da obra eles falando muito dessa forma. São os homens do caminho. Inclusive, na época de Nero, né, da época das piras humanas, em que Nero mandava matar os cristãos e colocava eles crucificados em piras e colocava fogo, né, nos cristãos, eles se identificavam. Quando eles passavam uns pelos outros, eles faziam o sinal da cruz para se identificar. Então o sinal da cruz não era um sinal relacionado a sinal de respeito, não era um sinal relacionado à lembrança do Cristo, não era. Olha o que essa obra revela para nós. O sinal da cruz era um sinal de identificação entre cristãos, para saber se, olha, eu sou cristão, você também é. Olha que legal. Então a gente consegue entrever isso. São elementos que você não acha em nenhuma outra obra. Você não acha isso em nenhum livro. Mas isso está revelado aqui, para nós. Então vocês podem ver que, num primeiro momento, quando cria-se a casa do caminho, que era a casa de Pedro, tá certo? Pedro, o apóstolo, também conhecido, né, como o pai da igreja, né, para outras religiões, era ali o primeiro nascedor do cristianismo. O que eles faziam lá? Distribuía água fluidificada, distribuía pão e curava os leprosos, davam passes, impunham as mãos, assim como Jesus fazia, impunham as mãos sobre as crianças, recebiam mulheres que haviam perdido seus esposos nas guerras, nas doenças, que estavam ali desguarnecidas, desvalidas da vida, e recebiam. Era um pronto-socorro. Tem alguma diferença no que é o centro espírita?
O centro espírita é um pronto-socorro. É um local que as pessoas vêm aqui para poder, né? Não tem o atendimento fraterno? O que Pedro faz quando Gesiel chega ferido? Lembra-se dessa passagem? Gesiel é mandado nas galeras, aí ele fica doente. Lembra dessa parte? Ele fica doente. Gesiel agora é Estevão, né? Vai ser Estevão. Gesiel fica doente, e aí ele é solto ali nas proximidades ali de Jerusalém, na beira ali do lago, quase morto. Ele vai ser roubado, não é isso? O ladrão, sob uma falsa impressão de bondade, fala assim: eu acho que os homens do caminho vão poder ajudar você. Ele fala assim: oh meu irmão, você é muito caridoso. Olha o tamanho desse espírito, né? Por favor, me leve lá, eu te dou tudo que tem na minha bolsa. Ele, muito ganancioso, né? Pega e leva ele. Ele encontra com ninguém menos do que Pedro. É a primeira pessoa com quem ele encontra, Gesiel. Aí conversa vai, conversa vem, e fala assim: não, tal, é que essa doutrina de que a gente tem, que casa é essa? Eu queria saber o que é isso aqui, que vocês fazem aqui. Ele diz, né? Muito moribundo, depois de vários dias de recuperação. Ele fala: não, aqui nós seguimos o caminho, os ensinamentos do Messias. Gesiel fala: que Messias? Como assim? O Messias já veio, você não ficou sabendo disso? Não, mas a gente estava esperando isso. Mas ele já veio. E aí Pedro traz para Gesiel um conjunto de manuscritos à mão, copiados, obviamente. E não existia imprensa igual hoje em dia, que você pega e sai tudo em livro. Tinha que copiar as mãos, à mão mesmo. Relatos fragmentados, tá certo? De Mateus, ou seja, de Levi, sobre Jesus. E Gesiel devora esses manuscritos e compreende imediatamente o cristianismo. Ele lê e fala assim: é isso aqui, eu sou cristão. Aí muda de nome, né? Para ser melhor você mudar de nome, porque o seu nome é um nome judaico, né? Melhor que você mude de nome. Então vocês conseguem ver essa mescla aqui? E o livro mostra para nós que Gesiel, Estevão, era um profundo conhecedor, em que pese não ser doutor da lei, mas ele era, por um conhecimento inato sim, de outras vidas, né? Obviamente, nós sabemos que o conhecimento ele não é dado de graça. Por um esforço dele, ele tinha um profundo conhecimento sobre a Torá, ou seja, sobre a lei e os profetas. Certo? E ele lê esses fragmentos do caminho, né, do cristianismo nascente de Mateus. Ele converte-se imediatamente. Vocês vão ver que quão interessante que é isso. Esse primeiro momento do cristianismo é isso. Você vê elementos, muitos elementos do judaísmo integrando-se ao cristianismo. Conseguem agora responder o porquê que existem tantas linhas cristãs? Primeiro, pela dificuldade da leitura. Segundo, pelo sincretismo com outras religiões que estavam naquele momento. Veja só. Com a vinda de Paulo, até aqui, ó, que é o que aparece nessa passagem que eu li, que eu falei para vocês, a Viva Voz. O caminho aqui no ano 33, ele é uma interpretação quase que pura, eu diria, sem muita interferência de outras religiões, dentro do entendimento do que é o cristianismo. E ele é vivido isso diariamente, distribuindo pão, água, curando os enfermos, consolando, dando esperanças. Só que com a vinda de Paulo, esse cristianismo nascente, esse caminho que vai se chamar cristianismo, ele muda. Ele muda de forma profunda. Porque até ali, no primeiro momento, eu não falei isso para vocês, mas Mateus, também chamado de Levi, cobrador de impostos, ele queria um cristianismo só para os judeus. Isso fica muito claro na hora que você lê o evangelho dele. O evangelho dele é todo feito, todo, completo, para os hebreus. Então, como é que você sabe disso? Como você sabe disso? Porque ele não descreve nenhum costume judaico.
Certo? Por exemplo, eu sou militar. No meu meio, nós não nos cumprimentamos dando as mãos, nós cumprimentamos pela continência. Eu preciso dizer para outro militar que o nosso cumprimento é de continência? Não. Isso é comum entre nós. É de conhecimento de todos. Mas para quem não é militar, não sabe. E chega e estende a mão. Opa, tudo bem? Não é? Compreende? Mateus é assim. Então, nesse primeiro momento, o caminho era dirigido, está vendo a dificuldade de leitura lá? Dirigimos primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. É só para ele. E Paulo vem e abre um horizonte. Ele abre um leque, nunca visto antes. Tanto é que ele briga com Tiago, que é irmão de Mateus, que também quer um cristianismo, digo, com raízes judaicas. Ele fala assim, não, para fazer cristianismo é quem quiser. Quem quiser ser cristão não tem nenhuma condição. Isso fica claro no livro. E a gente consegue responder essas perguntas. Digo até de natureza histórica. Gentios, tá, gente? Gentios está relacionado ao povo que não é adepto de um Deus único, tá? Tudo que era gentio, tá certo? É o bárbaro, é o cara que tem vários deuses, deuses de pedra, enfim, adoradores de estátuas. Ok? Vou falar gentios. Não está dentro do livro dessa forma, totalmente descrito, mas nesse momento que Paulo, ali por volta do ano 43, mais ou menos, que ele começa as primeiras viagens dele, até o tempo que ele morre, começam a nascer várias linhas de cristianismo. Dos marcionitas, por exemplo, chama marcionita porque o criador da linha chamava Marcião, no início do século II, depois do ano 100. Eles acreditavam no cristianismo. Para você ver como é que as coisas vão complicando. Ele acreditava no cristianismo totalmente apartado, ou seja, separado do Antigo Testamento. E falava assim, não, o Deus do Antigo Testamento é muito duro, é um Deus vingativo e tal. O Deus verdadeiro é o Deus ensinado por Jesus, um Deus de amor. Então nós vamos desconsiderar tudo do Antigo Testamento e vamos considerar só os 4 evangelhos que já estavam nascidos, né, naquela época. Está vendo a dificuldade de interpretação? Já os montanistas, por exemplo, eles acreditavam, os montanistas acreditavam, por exemplo, os ebionitas, por exemplo, acreditavam, por exemplo, que Jesus não havia nascido de uma concepção virginal, ou seja, ele era filho de José. Mas aí não tem correlação, porque, olha, se você então está desconsiderando Mateus 1 até o versículo 1 a 25, que lá fala que Maria encontrou-se grávida antes do casamento, quando eles não tinham nem situação de convívio sexual. Então desconsidera isso. Nascem várias linhas gnósticas, proto-ortodoxas, enfim, que vão dar criação a muitas outras. Então é isso que você vê dentro da obra do Paulo Estevam. Você vê que você consegue ter uma visão global sobre como que a religião vai se calcar no futuro. Você consegue ver isso. Complementando esses conhecimentos do Paulo Estevam, quando você lê, por exemplo, o Ave Cristo, lá no Ave Cristo, tem um momento lá da conversa com o personagem principal com um outro irmão cristão, e o Ave Cristo se dá ali por volta do ano 130, mais ou menos, em que um desses irmãos fala assim, nós estamos indo embora para o deserto. Indo embora para o deserto, porque são muitas as perseguições. Então nós vamos embora para poder louvar a Jesus apenas. Aí a personagem principal, que é o Quinto Varro, né? Quinto Varro fala assim, não, viver, ser cristão é colocar em prática no dia a dia, diante dos problemas, os ensinamentos da bondade, da misericórdia, do Cristo, da compreensão, mesmo diante do sofrimento maior.
Porque se Jesus, que não devia nada, morreu na cruz infamante, nós que somos devedores, então, nós podemos passar por muita coisa. E aí esse cara vai, pega e vai embora. Depois o Emmanuel vai falar que, inclusive, esse grupo de homens, né, que lá no século II foi se isolar para poder louvar apenas a Deus, né, e a Jesus, vão ser os padres dominicanos depois lá no futuro. Pode olhar, está lá na obra. Essa obra, ela dá essa visão para a gente. Nasce lá, cristianismo ortodoxo, depois divide, para vocês terem uma ideia geral. E aí, a gente entra no contexto dos eventos acertos do Ato dos Apóstolos. Veja só que interessante, como que essa obra complementa o Ato dos Apóstolos. Olha só. E tendo, isso aqui é Ato dos Apóstolos, capítulo 16, de 8 a 10. E tendo contornado Mísia, desceram a Troia. À noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um homem, um varão, macedônio, estava em pé e rogava, dizendo: passa para Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus havia chamado a eles para anunciar o Evangelho. E olha como essa passagem está dentro do texto do Paulo Estevam. Deve ter ficado pequeno aí para a gente ler, né? Eu leio aqui. Decorrendo uma semana, olha como é que ele dá mais detalhes. Lá se foram a pé procurando a Mísia. E contudo, intuitivamente, Paulo percebeu que não seria ali um novo campo de operações. Opa, será que isso aqui é mediunidade? Intuitivamente. Pensou em se dirigir para Bitínia, mas a voz que o generoso apóstolo interpretava como sendo a do Espírito de Jesus sugeriu uma alteração do trajeto, induzindo-o a descer para Troade. Era Estevão, que já nessa época, já martirizado, já no plano espiritual, estava como guia espiritual de Paulo. Então o cara que ele apedrejou, que ele mandou apedrejar, era o guia espiritual dele. Que interessante, não é? E Paulo, numa visão significativa do Espírito, viu um homem da Macedônia. O texto é quase o mesmo, né? Que identificou pelo vestuário característico, acenando-lhe ansiosamente, falando: vem e ajuda-nos. O ex-doutor interpretou o fato como ordenação de Jesus a respeito dos novos encargos. Cientificou os companheiros, não sem ponderar a extrema dificuldade da viagem por mar, já que não tinha recursos. Isso aqui é uma amostra para nós de como que o cristianismo há de ser vivido também. Muitas vezes nós reclamamos: mas para fazer um determinado serviço está difícil, e não tem trabalhadores, e nós não temos ninguém para poder exercer a atividade, às vezes até para poder aplicar o passe à tarde é difícil e tal. Tinha um problema naquela época. Você acha que os problemas eram diferentes? Ele tinha uma missão de distribuir a palavra, distribuir o Evangelho para os homens que não eram, adeptos de um Deus único, que não conheciam Jesus e seus ensinamentos bondosos. Mas não tinha recurso, não tinha dinheiro para poder fazer a viagem. Mas sabe o que é interessante? Que quando você vai ler na obra, você percebe que a vontade firme de Paulo, direcionada, junto com o sentimento verdadeiro de querer fazer a missão, faz com que os problemas praticamente desapareçam. Gente, é óbvio que sob muita dificuldade extrema. A gente pode ler lá. Interessante que até o momento aqui, eles brincam, com essa passagem. Ele, Barnabé, ele fala assim: não tem mais recurso, acabou tudo, não tem mais dinheiro, nós vamos ter que voltar para casa e tal. Fala: não, nós vamos. Eu sou tapeceiro, ele era tapeceiro, mas eu tinha aprendido esse ofício quando criança, né, Paulo? Nós vamos fazer algumas peças aqui e vamos vender. Passou um dia, 2 dias, eles sem recurso, vem alguém muito abastado e compra, e eles têm dinheiro para poder prosseguir. E como que isso acontece?
Me lembro de um caso do Bezerra de Menezes, no livro dele, Diário de um Espírito, né? Em mais de 150 páginas, em que ele fala que estava sem recursos, morando no Rio de Janeiro, estudando medicina, o pai não tinha como ajudá-lo. Ele passa a dar aulas de latim, ele não tinha dinheiro nenhum, não sabia como é que ia pagar a comida do outro dia. Ele faz uma prece. Aí alguém vai de volta. Tarde da noite. Oh, tudo bem? É o senhor que é doutor Bezerra de Menezes? Professor de latim? Sim, sou eu. Aqui, eu recebi algumas recomendações do senhor e eu estou precisando muito das aulas. Será que o senhor poderia dar umas aulas para mim? Ora, posso? Então tá bom, estão aqui 6 meses adiantados. Não, mas eu não posso dizer de Menezes, né? Um coração imenso, né? Não, mas eu não posso receber 6 meses e se eu não puder dar aula depois? E se você, eu vou ficar na dificuldade, eu vou ficar te devendo. Não, meu pai é muito abastado, me deu esse dinheiro aqui, é melhor que o senhor aceite, porque senão eu vou gastar com bobagem. Aí Bezerra de Menezes pensa assim, olha, estou passando dificuldade, eu fiz uma prece pedindo ajuda dele, eu vou aceitar. Ele aceita, pega o dinheiro. O aluno nunca mais apareceu. Não apareceu para uma aula. Como? Meus amigos, essa obra, ela mostra para nós, de uma forma assim, sensacional, como que nós podemos dirigir a vida cristã. Não é achando que Jesus ou que Deus vai atender os nossos caprichos, simplesmente porque eu pedi. Mas, se você tem uma vontade firme, tem um sentimento verdadeiro de executar o trabalho, quer colocar-se à disposição do serviço e ora com fervor sobre isso, você recebe a ajuda. Aquela mensagem que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então pede ao seu Espírito Guardião, e então Deus enviará até vós, para dizer: eis-me aqui, vim porque me chamastes. Essa obra mostra para nós isso. Muito interessante. Vale a pena a leitura. Bom, nós temos também alguns elementos mediúnicos nessa obra. O primeiro deles, não está nem nesse texto aqui não, tá? Estou citando o outro. Tem um determinado momento, numa comunidade cristã do caminho, em que todos sentados, a maneira que estamos aqui, acontece um fenômeno de materialização. Materialização. Em que um espírito materializa-se para fazer pregação. Sensacional. Está dentro do livro do Paulo Estevam. Então você vê elementos morais, o que é ser cristão. Você vê esses elementos históricos que eu falei aqui para vocês, sobre como é que é a criação inicial do cristianismo e as dificuldades. E você vê elementos mediúnicos. Então essa obra, para ser estudada sob o ponto de vista da tríade espírita, filosofia, ciência, no sentido de observação dos fenômenos, e a moral cristã, ela é completa. Ela é completa. Olha só, isso aqui é Atos dos Apóstolos, tá? Você acha lá na Bíblia, ok? Lá na Bíblia você abrir Atos dos Apóstolos 16, 25, 29. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam louvores de Deus enquanto outros presos. Eles estavam presos, certo? De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que abalou os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se as portas e os grilhões se soltaram. Interessante, né? Como assim? Está todo mundo preso, aí dá um terremoto e... Poxa vida, podia cair qualquer coisa, né? Podia cair cadeira, podia cair pedra, mas interessantemente todas as salas abriram.
Todas as celas abriram com um terremoto, mas é terremoto ou é chave? Vamos tentar entender isso? Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou a espada, queria se matar, ou seja, culpando-se, né? Porque na verdade ele estava dormindo, ele achou que era culpa dele, os presos estavam saindo. Paulo, porém, disse assim com voz forte: olha, não faz esse mal para você mesmo, não. Nós estamos todos aqui, ninguém vai fugir. E o carcereiro pede uma luz e entrou. Todo o creme caiu aos pés de Paulo e Silas. Isso aqui é Atos dos Apóstolos. Lá no Paulo e Estevão, olha como é que tem mais detalhe. Lá fora rugia a tempestade, em trovões terríveis e ventos sibilantes. Opa, uma informação diferente, hein? No Atos dos Apóstolos falou de terremoto. No Paulo e Estevão está falando de uma tempestade. São coisas diferentes. Será que é a tradução? É a tradução. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta. Passava-se da meia-noite e os apóstolos oravam em voz alta. Até aí a mesma parte, né? Mesma coisa. Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los, na expressão do rosto. Paulo contemplou através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Essa parte não tem no Atos dos Apóstolos, que eles estavam pregando o Evangelho, né? Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormia na barca. Então ele relembra aquele episódio em que Jesus entra na barca e a barca vai ser virada. Eles falam: mestre, nós vamos morrer. E ele levanta e fala: cesse os ventos e as tempestades. Todo mundo fica assim: nossa, quem é esse homem que manda até nos ventos e na chuva? Impressionante. E aí, como continua, as portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Gente, os espíritos podem, como se diz, fazer um efeito físico na Terra? Pode mover isso aqui? Pode? Pode. Nós sabemos que pode. Pode abrir as asas? Olha aí. Um efeito mediúnico. Está lá dentro da obra. Um efeito mediúnico. Então, continuou pregando as verdades eternas com entonação. Passando mais à frente, os que se reconhecessem culpados, que agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda, e quem se julgasse inocente, desse expansão à felicidade. Então veja que interessante, ele fala para os detentos, né, que quem estivesse com a consciência limpa, que saísse do cárcere. E quem estivesse com a consciência culpada diante dos ensinamentos de Jesus, que permanecesse na cela. Ninguém sabe. Interessante, né? Ninguém sabe. Nenhum dos presos vai embora. Bom, só queria pincelar um pouquinho, já terminando, faltando alguns minutos. Quem que era Paulo antes da conversão? O Paulo, é até interessante o nome dele, tá, gente? Pra vocês poderem entender quem que ele era. Você sabia que Saulo e Paulo, no grego, se você escrever de trás para frente, é como se fosse um anagrama. É igual Ana, né? Se você escrever de trás para frente, é a mesma coisa. Então, Paulo e Saulo em grego é a mesma coisa. Ele era judeu, como eu disse para vocês, conhecedor da lei. Ele é o perseguidor. E lá dentro de Estevão, vocês vão ver que dentro das relações dele com Estevão é muito superior a ele, intelectual e moralmente. Gente, nós estamos falando de Paulo. Tem jeito de eu te orientar? Tem jeito de eu te guiar? Se eu conhecer menos que você? Não tem jeito. Porque para poder guiar, eu tenho que ser professor. Eu tenho que conhecer mais do que o meu tutelado. Entendem aqui o porquê que depois Estevão vai ser o tutor, espiritualmente falando, de Paulo de Tarso dentro das romagens dele, das viagens dele? Vocês vão ver isso aqui na obra, principalmente nos momentos em que Estevão faz as pregações e Paulo, não concordando com
os ensinamentos cristãos de Estevão, tenta colocar Estevão em dificuldade, mas ele não consegue. E Estevão é muito superior, intelectualmente falando, moralmente também. Um espírito elevado. Nós estamos falando de elevado. Só um espírito abnegado ao extremo, como se diz, praticamente no leito de morte, perdoaria o próprio apedrejador, o próprio algoz. Já pensou nisso? Perdoar o homem que causou a própria morte sua? E isso, sim, não estou falando de perdoar falsamente ou só de forma exterior, não. De perdoar verdadeiramente. É o que Estevão é. Tem muitas ligações também de Abigail. Abigail é irmã de Jezreel e de Estevão. E nós vemos esses antecedentes todos. A primeira parte da obra, ela está toda relacionada aos antecedentes do Saulo. Então, da relação dele com Abigail, tá certo? A cronologia do que acontece com a família do Estevão e como que ele é levado até a comunidade do caminho. Tudo isso vocês vão encontrar na primeira parte da obra. E a segunda parte é efetivamente as cartas, as romagens. Vocês vão ver, não nessa cronologia totalmente estabelecida dessa forma aqui, mas para vocês terem uma ideia, né? Ele nasce do ano 2 depois de Cristo, converte-se aí 4 anos após a morte do Cristo. As viagens missionárias, que são 3, está entre 47 e 57. As cartas são escritas entre 50 e 62. Ele morre em Roma decapitado em 64 e 65. No Atos dos Apóstolos você não encontra a morte dele. Lucas achou que não era importante descrever a morte dele. Mas no Paulo Estevão você encontra. Você encontra o que acontece. E aí? Vocês veem o perfil dele. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando 30 anos. Ou seja, ele era novo e forte. Olha o perfil desse cara. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Então, além de forte, além de novo, ele era bonito. Fixava-se particularmente a beleza dos olhos profundos e percussientes, do temperamento apaixonado, rico de agudeza e resolução, inteligente. Então ele é forte, ele é novo, ele é bonito, ele é inteligente. Trajando a túnica do patriciado, ou seja, ele era alguém de posição social, ele era um cara importante. Falava de preferência o grego, falava várias línguas. Gente, esse homem ele é um espetáculo. Ele é o cara. É só alguém assim. Ele é o cara, né? É só alguém assim para desempenhar uma missão tão profunda quanto essa. A feição à sessão do Natal, no convívio dos mestres bem amados, trabalhava nas escolas de Atenas e Alexandria, filosofia profunda. Esse rapaz, ele não é qualquer pessoa. Tá? Ele é um espírito, avançado nos elementos, intelectuais. Nos morais também. Ele estava momentaneamente ali, embotado, né? Ou seja, acinzentado dentro dessas ilusões. Isso que é muito interessante dessa obra. Porque o primeiro momento que mostra-se Saulo está, ele é, intelectualmente, filosoficamente, alguém muito relevante. Mas ele está sob uma casca das ilusões passageiras, que é a beleza, as posições sociais, a riqueza. E isso acinzenta, ou seja, diminui o brilho intelectual, filosófico e moral dele. O que vai quebrar essa casca? O encontro dele com Estevão. Nós vamos ver isso agora. Bom, olha o perfil de Estevão. Olha o perfil de Estevão.
outros companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de fazer comentários públicos, para além de considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava a multidão, ou seja, de forma sem medo, né? Sem desação, o Salvador do mundo, na glória da revelação divina, indiferente às lutas que iria provocar. Ou seja, ele não se importava sempre assim, olha, para esse primeiro momento aqui, é necessário expor as verdades evangélicas, as verdades do Cristo, independentemente das lutas que isso venha eclodir. E ele encontra uma luta mesmo, né? Ele encontra uma outra muralha chamada Saulo de Tarso, né? Ele vai encontrar essa muralha. Comentando a vida do mestre com o verbo que inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se, ficavam surpresos com a magia da profunda inspiração dele. E essa frase, ela fala muito sobre o caráter dele, sobre a personalidade de Estevão. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, a pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Esse espírito é grande. Moralmente falando, intelectualmente, esse espírito é muito grande. Não é à toa que depois ele vem a tornar-se o orientador de Paulo durante as romanas. Só um espírito temperado na forja do sofrimento, sabedor da profundidade das esperanças e consolações do Cristo, dentro da bondade, dentro da misericórdia, dentro das bem-aventuranças em geral faladas na beira do Genezaré, é que poderia perdoar o próprio algoz e logo após perdoar o próprio algoz, tornar-se orientador deste. Que história sublime, sem igual. A gente já finalizando. Ele percebe, né? Nós sabemos aí, isso é só alguns aspectos da obra. Percebe os cristãos, ele é responsável pela morte de Estevão. Ele tem muitas expectativas. E aí o que é interessante da conversão dele, para poder encerrar já a minha fala, a conversão de Paulo, ela é um elemento muito interessante. Eu diria que até parece que a justiça chega a ser irônica em alguns pontos da redenção do Espírito. Posso? Pode mudar. Com relação à conversão, Sim. antes, existe alguma obra que vai abordar o Paulo em vidas pregressas, antes da conversão? Porque ele já conhecia Jesus. Eu não conheço Jesus obras. imaginário já é do conhecimento de ambos ali. Eu não conheço obras que falam espiritualmente falando, né? É isso que você está falando, espiritualmente? Também, às vezes, podia ser que agora, mais recente, tivesse. Não conheço obras, do esclarecimento espírita, né? Principalmente das obras de Francisco Cândido Xavier, que relatem vidas passadas de Paulo ou de Estevão. Diretamente não conheço. Você não abordou ainda um livro desse, não? Não, eu não conheço. Acho que não existe. Acho que não existe essas obras. Se existir, quero até ler mesmo, porque seria interessante. E mas mais eu de não conta, né? É. Porque Jesus já conhecia uma figura dessa, né? Já era conhecimento dele, com certeza. Possivelmente. Estou dizendo com certeza, entre aspas aí. Possivelmente. Está entendendo? Quer dizer, pode ser que não, mas tudo faz crer que sim. Tudo nos faz levar ao pensamento que Paulo veio de uma certa forma, e até a conclusão do livro, né? Dando até spoiler sobre o livro, né? Vou falar spoiler do livro. No final do livro, quando Paulo é decapitado, ele entra na perturbação. Vocês vão ver isso lá. Ele entra na perturbação, fica tudo sem saber o que é, as coisas giram, ele não sabe onde está. É essa a descrição. E logo depois ele vê uma luz
e um homem caminhando. E quando ele vê esse homem caminhando, não é ninguém menos, ninguém mais do que o Cristo. E aí ele joga-se aos pés do Cristo, né? E aí, antes de abraçar o Cristo, ele olha para o Cristo pedindo permissão, como se estivesse pedindo permissão, sabe? E ele fala: sim, Paulo, ser feliz, vem até mim. E aí eles se abraçam, aquela cena linda, né, da gente imaginar. E junto de Jesus, à direita dele, Estevão, e à esquerda, Abigail, a esposa, a noiva, né? Não chegou nem a ser esposa, a noiva amada de Paulo. E aí, logo depois, ele fala que eles vão para os mundos ditosos. Então, possivelmente, vamos falar de possibilidades. O que a gente pode falar é o que a gente sabe. Possivelmente, o espírito de Paulo de Tarso e do próprio Estevão vieram em missão. Vieram em missão. Possivelmente é para isso. Para poder distribuir os conhecimentos sobre o cristianismo. E Paulo é o responsável. Nós podemos dizer isso com toda certeza. Paulo é o responsável por difundir o cristianismo e possibilitar que todos pudessem reconhecer ali na Ásia Menor, na Itália, ali, naqueles cantos ali todos, conhecer o que era essa figura majestosa do Cristo. Ele é o responsável. Não haveria o cristianismo sem Paulo. Alguns falam sobre isso. Com certeza. Então é um espírito missionário. É perfeito? Não. Tinha vários defeitos. Ele que percebia tanto os cristãos, né? E se tornou uma das Então, assim, interessante a gente ler essa obra, para a gente ver esses aspectos. Poxa, demais, é sensacional essa obra. Só falar sobre, para eu poder fechar a minha fala e abrir a palavra para vocês, para a gente encerrar. O aspecto de conversão dele é muito interessante. Está dentro do livro também. Então, logo após os eventos de apedrejamento do Estevão, Abigail fica doente, vendo o próprio irmão, reconhece o irmão, né? No leito de morte. No leito de morte, o Estevão perdoa Paulo e ela volta para Jope para poder recuperar-se, né? Fica muito doente, um tipo de doença, se acomete dela, ninguém sabe o que é, mas ela fica muito triste e o corpo começa a decrepitar. E aí Paulo se reúne dentro do Alto Sinédrio e instala, por meio de um decreto no e-mail a eles lá, que eles eram no tribunal, uma perseguição aos cristãos. E aí, o primeiro local que ele vai para poder buscar, né, e perseguir um dos cristãos líderes, né, da questão do caminho, na verdade não chamava cristãos ainda, né, um dos líderes do caminho, um rapaz chamado Ananias. E aí, no deserto, nas beiras de Damasco, um grande clarão se interpõe em meio a eles. Ele cai do cavalo. Os demais que estavam juntos, ele estava na caravana, não vêm. Só ele veio. Aí, essa cena maravilhosa. E aí ele ouve uma voz: Paulo, por que me persegues? E na hora, é interessante isso. Isso é característico. Esse tipo de comportamento que Paulo vai ter, Saulo, né? Que Saulo vai ter, é característico de espíritos elevados também. Imediatamente ele já se converte, ele sente a presença e fala: Senhor, o que queres que eu faça? Pode falar para mim, eu estou aqui para servir. Acabou a perseguição. Gente, interessante demais. Eu diria que a visão de Paulo, ou melhor, a visão de Saulo, né, no deserto, de Jesus, seria o equivalente a nós olharmos para 1000 sóis ao mesmo tempo. Não é à toa que ele ficou cego. Ele fica cego. Jesus fala para o Senhor, fala para ele: vai até Damasco. Lá a sua visão será curada. Aí ele vai e chega lá e encontra com ninguém menos do que Ananias. E aí o mais interessante é que, lembra-se que ele era
judeu, conhecedor da lei, doutor, era cidadão romano, muito rico e tudo mais. Quando ele chega lá, igual um maltrapilho, e bate na porta dos amigos, digo, dos conhecidos dele, do sinédrio, das relações sociais, o que eles fazem com ele? Nem te conheço. Quem que é você? Você é mendigo. Você chegou lá barbudo, todo sujo de areia. Sério? Ninguém reconhece ele. É nesse momento que a casca dele começa a ser quebrada. Essa casca exterior, que pode ser representada, se nós colocássemos uma representação, das ilusões sobre os elementos passageiros da vida. Então a beleza passa. Isso. É o orgulho dele quebrado. Ele tinha ido lá para perseguir e matar ninguém menos do que Ananias. E aí entra um homem e ele fala: quem és tu? Ele fala: sou o enviado do Senhor para lhe restituir a visão. Veja novamente, passa saliva nos olhos dele. Ele falou assim: o Senhor me enviou aqui para poder te voltar a visão. Ele enviou: quem é você? Ananias. Mas eu vim aqui te matar. Mas como? Vim aqui te prender, te levar para o cimento e te matar. E o outro fala: vim te curar. Está vendo o que é ser cristão? É uma história que não pode deixar de ser lida por todos nós. Então, meus amigos, encerro por aqui, tá certo? Me perdoe, eu usei 1 hora, né, de exposição. Peço perdão para casa aí, porque era um assunto mais profundo, eu tinha que falar um pouco mais. Eu queria fazer uma exortação, né, um convite, né, para todos os que se encontram em casa também, para todos que estão aqui no salão, para que durante os problemas da vida, quando nós nos encontrarmos em dificuldade, nas lágrimas, nos problemas da doença, da dúvida, sobre o que vai acontecer conosco, ou como que nós vamos poder quebrar essa barreira da vida, um familiar complicado, alguma coisa, qualquer coisa que seja. Leia Paulo Estevão. Leia Paulo Estevão, para você entender o tamanho dos sofrimentos desse missionário. E principalmente, o tamanho do exemplo de Estevão, que mesmo diante de todas as perseguições, todos os problemas, perdoou até o fim. E não apenas, foi além disso, além de perdoar, ainda quis orientar e ajudar o próprio perseguidor. Então, Paulo, em resumo, Paulo de Tarso é um exemplo para nós do que é ser cristão, o que é a aplicabilidade de Jesus no dia a dia. É isso que nós precisamos, nada mais. Precisamos de aplicar Jesus no nosso dia a dia, porque senão não tem por que eu dizer que sou cristão, senão eu estou sendo um fariseu daquela época, um hipócrita, que me coloco sobre os mantos do orgulho, da vaidade, apenas para dizer que tenho uma religião, mas não tenho nada dentro do coração. Tá bom? Dito isso, vamos fazer a nossa prece final, para que Jesus possa abençoar a nossa noite. Amado Mestre, agradecemos por estarmos nesta noite, irmanados entre corações amigos. Agradecemos também pela possibilidade da exposição desta noite e por esses conhecimentos que nos foram dados, pedindo humildemente que os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, possam nos auxiliar por meio do aconselhamento, do nosso dia a dia, do acompanhamento no dia a dia, a colocar os ensinamentos do Cristo dentro dos nossos corações, nas nossas palavras, nas nossas condutas, e que nós possamos, a exemplo de Paulo e do próprio Senhor, colocar esses ensinamentos em prática, primeiramente nas nossas famílias, nos nossos trabalhos e também dentro do nosso coração. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, assim seja. Bravo. Obrigado.